Sejam bem-vindos ao podcast Gestão em Beleza, o primeiro podcast português sobre gestão em beleza, onde conversamos sobre os desafios de valorizar, gerir e fazer crescer este setor. O meu nome é Tiago Carvalho, sou anfitrião deste podcast e sou professor, formador, consultor e diretor comercial de uma empresa portuguesa de cosmética profissional. Este podcast está disponível em todas as plataformas, pode ser acompanhado nas nossas redes sociais e pode ser visto também em vídeo no nosso canal do YouTube. Hoje tenho comigo o André Macedo, fundador da Tonzi e barbeiro principal da coleção CR7. O André tem uma carreira de barbeiro internacional, tendo trabalhado em Portugal, Inglaterra, Suíça, inúmeros concursos, inúmeros projetos nestes países e, sobretudo, o André já passou por diferentes ambientes de trabalho, já geriu equipas e tem um forte sentido de visão de futuro. André, seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, gostava que te apresentasses de forma breve para quem nos ouve possa conhecer um pouco mais sobre o teu percurso e aproveito já para te fazer uma pergunta. Que no teu caso como barbeiro, quão importante é ou foi na tua carreira cortar o cabelo a alguém com tanta relevância pública, se é um marco para ti, se era um objetivo de carreira, bem-vindo. Obrigado, desde já obrigado pelo convite. Explicando um pouco do meu percurso, eu escolhi ser barbeiro, não foi ao acaso. Fiz a carreira normal de ir para a universidade, tentar tirar um curso, talvez por influência do meu irmão, e depois andei um pouco perdido, tentar procurar aquilo que eu gostasse de fazer. Eu acho que esse foi um dos objetivos na minha vida, foi exatamente procurar algo que eu gostasse de fazer, porque eu sabia que ia fazer para o resto da minha vida. Com algumas diferenças aqui e ali, mas a base em si na minha ideia, tinhas que escolher algo que fosse algo que tu conseguisses ter mais sustentabilidade para o futuro. E acabou por ser barbeiro. Nunca pensei que seria barbeiro. A minha experiência de barbeiro era o Senhor Faria, que tinha um bigode enorme. Minha mãe levava-me à barbearia e era um pente 2 por todo. E isso era basicamente a minha experiência da barbearia. Hoje em dia, olhando para trás, nunca pensei que pudesse chegar tão longe, e ao mesmo tempo ainda há tanto para percorrer. E falando da questão do Cristiano, não era algo que estava nos meus planos, nunca pensei poder ter esse prazer, mas é algo que, claro, recebo com braços abertos e faz parte hoje em dia do meu currículo, e isto foi o fruto do trabalho de muito tempo, mas também de conhecer as pessoas certas. E sentes que isso também foi uma rampa de lançamento para ti, para a tua carreira? Pelo menos neste momento? Eu acho que este tipo de situações, estes pequenos feitos ou grandes feitos que acabas por ter, tu podes usar a teu favor, quer para o futuro, de usar isso como currículo e tentares alcançar outras coisas, porque no fundo as pessoas veem isso como credibilidade, mas acho também que é uma questão de timings, ou seja, naquele tempo, isto foi em 2022, naquele tempo em que eu fiz de facto a campanha, era o tempo, ou pelo menos 2 anos, em que eu tenho ali um timing que naquele momento eu fui de facto o barbeiro responsável pela campanha e posso usar isso a meu favor para chegar a pessoas, lugares, eventos, oportunidades. E depois, como qualquer outra coisa, passamos à próxima, não é? Qual é o próximo passo que eu posso fazer para dar mais credibilidade ao meu trabalho? O que é que me mantém relevante? Porque só teres algumas oportunidades ou tiveste uma oportunidade muito grande e depois acabas por estar à sombra, nunca é muito... não te dá a tal sustentabilidade, a tal de tentar manter-te relevante, como eu estava a dizer. Tens sempre que procurar algo mais. E foi isso que eu fiz. Tirei proveito daquilo que foi essa altura. Está no meu currículo, continua a ser credibilidade para outras oportunidades, mas não posso focar-me só. Eu não sou, ou o meu valor não se define só por aquele momento no tempo. Claro. Fala-se muito, quando estamos a falar de formação de profissionais de beleza em geral, que os profissionais de beleza das diferentes áreas têm muita falta de ambição e por isso estagnam muito nas suas carreiras. E agora estavas a falar sobre essa questão de qual é que é o próximo trabalho, como é que nós nos conseguimos manter relevante. Consideras que ser ambicioso pelo menos QB, é importante como profissional?
de beleza? Acho que é extremamente importante, porque independentemente da tua ambição, quer seja seres uma referência na área ou seres um excelente profissional, tens que ter alguma ambição. Ou seja, tu podes gostar de fazer o trabalho das 9 às 5 e não estar preocupado com mais nada, mas nestes 9 às 5 ter a ambição de querer ser, nem que seja, pode não ser o melhor, mas querer ser o melhor para os teus clientes. Claro, E então teres essa ambição de aquilo que tu faças ou o que tu predispões a fazer, de fazeres o melhor possível. E para isso é preciso ambição. E no fundo, disseste muito bem, que muitos dos profissionais de beleza, eu não sei se porque alguns acabaram por entrar na profissão não por escolha, mas por necessidade, etc. E eu acho que para esses ou para aqueles que não estejam a encontrar a sua ambição, eu quero deixar claro que a barbearia ou a beleza em geral tem muita oportunidade, tem muita coisa por onde tu podes pegar. Não tem necessariamente que ser apenas cortar cabelo. Tens muita coisa que podes fazer. A diferença é que, ou o primeiro passo, é que tens de ser bom a cortar. Tens de ser bom naquilo que fazes. E depois, a partir daí, vais subindo, vais tomando os passos para que depois possas, dentro daquilo que nós fazemos, queres ser dono de um espaço, queres gerir o espaço, queres trabalhar com marcas, queres ser criador de conteúdo, queres ser educador digital, queres ser educador presencial. Há uma data de oportunidades que existem, que tu podes tirar proveito e tudo começa com essa primeira ambição de ser muito bom ou ser o melhor para os teus clientes e a partir daí abrem-se muitas mais oportunidades. claro. Tu já trabalhaste em alguns países. A pergunta que eu te queria fazer era qual é que é a grande diferença entre trabalhar como profissional de beleza em Portugal e pelos países por onde tens passado? Se é Eu que há acho, diferenças. pois é engraçado. Talvez noutros países a malta chega a horas. Não, não. Mas Eu diria, há diferença de clientes, de facto, entre os clientes portugueses e clientes ingleses ou até suíços que têm uma cultura completamente diferente também entre eles. sim, eu diria, por acaso é engraçado, não de todo dizendo mal dos clientes portugueses, porque de facto levamos tudo numa de boa e está tudo tranquilo. Mas de facto é a única coisa que eu posso apontar, se calhar, em termos de a beleza em Portugal. No que diz respeito a marcações, os 5, 10 minutos às vezes é garantido. E então Pois. tens aqueles clientes que chegam sempre a horas, incrível, etc. Mas num contexto geral, há sempre ali os 5, 10 minutos que é garantido. E eu, por exemplo, aqui na Suíça, a malta quando chega de 2 minutos já me está a pedir desculpa. Pois. E Mas fala-se muito sobre a importância de educar os clientes e depois nós vamos em processos de formação, de consultoria, e esta questão é muito bonita de se dizer, mas depois a educação é aquele equilíbrio entre educar o cliente e ao mesmo tempo mantê-lo como cliente, não é? Encontrar aqui uma forma muito simpática de o chamar a atenção. Tu achas que os clientes portugueses necessitam de ser chamados à atenção? É possível educá-los? Porque a verdade é que o horário, digamos que eu que sou extremamente picuinhas com os horários, eu acho que o horário é, digamos, um ponto de medida comum a toda a gente, ou seja, quando nós cumprimos os horários, nós também estamos de alguma forma a respeitar o tempo do outro, do profissional, do cliente, o que quer que seja. Há formas de nós educarmos as pessoas para isso, ou é só deixar que aconteça esses 5, 10 minutos e não nos chatearmos muito com isso? eu acho que desde que não interfira com o bom funcionamento do espaço, acho que existe um QB de tolerância no que diz respeito a. Vamos supor que eu sempre fiz marcações na ordem dos 45 minutos. E por vezes tu pensas 45 minutos porque eu quero dar um bom serviço, mas depois acaba por ser 45 minutos para que o cliente chegue atrasado e eu consiga fazer o serviço na mesma. Quando de facto o cliente chega atrasado. Contudo, desde que exista um bom entendimento das duas partes, de facto, por vezes vai ser isso, de a pessoa tem ali aquela tolerância de chegar um bocadinho mais atrasado e eu consigo na mesma dar um bom serviço, ou então o cliente que chega a horas e eu consigo de facto
enaltecer um bocadinho mais. Então, desde que não interfira com o bom funcionamento do espaço, acho que somos todos seres humanos e é muito difícil. Eu acho que é difícil, sabes, de quase impor. Por vezes o tentar educar é um pouco impor a tua ideia naquilo que o cliente faz por hábito e não por carolice, não é por maldade, é por hábito, não está tão, ou há prioridades, se calhar o barbeiro não é prioridade, então se calhar passa um bocadinho mais ao lado e chega um bocadinho mais atrasado. Mas desde que exista um entendimento e que exista no fundo bom senso e consigamos fazer tudo nos trincos, acho que não há problema nenhum. Pelo contrário, eu até posso ter clientes que são dos melhores clientes e que chegam sempre 5, 10 minutos atrasados. Acho que esta parte social, que é inerente à beleza, tem que existir. Porque se nós perdermos, se for tudo muito formatado, também se perde esse tato. Eu posso, quase como os amigos, como a família, não é? Existe ali uma comunidade que todos estamos a tentar melhorar e as coisas não correm sempre bem. Eu tenho um colega nos Estados Unidos e ele diz sempre, ele faz marcações na ordem dos 30 minutos, e ele diz sempre que o trabalho dele é gerir o horário imperfeito. É o que ele faz, gerir um horário imperfeito. E o que é certo é que chega ao final do dia e a conta fecha e o horário está certo. E às vezes pode ser mais um bocadinho, menos um bocadinho, Claro. etc. E é isso, é o contexto do dia todo. Se no dia todo a coisa rolou bem, o cliente não ficou chateado que foi se calhar 5 minutos à frente dele, ou tivemos ali um bom entendimento, os serviços foram todos feitos, está tudo nos trincos, ok. Quando começa a esticar demasiado, ou seja, uma vez, duas vezes, três vezes, já não são 5, 10 minutos, já são 20 minutos, já são 30 minutos, já tivemos situações. É nessas alturas que temos que ser um bocadinho mais firmes e aí sim dizer, quer seja advertir ao cliente, quer seja de facto despedir o cliente. Por Claro. vezes, e às vezes esse despedir o cliente é natural, porque a pessoa não vai gostar, principalmente se a pessoa não tiver os valores alinhados connosco, não vai gostar daquilo que nós estamos a dizer, não vai perceber aquilo que nós queremos implementar e vai escolher outro espaço. E por vezes é uma dor de cabeça que nós temos a menos. Claro, e isso de alguma forma também valoriza o teu trabalho, não é? O teu profissionalismo. Ahm, a propósito dessa questão da valorização da carreira, a valorização do teu trabalho, muitas vezes os profissionais geralmente culpam os clientes e dizem que são os clientes que não os valorizam. E depois há uns profissionais assim mais gurus que dizem tu é que te tens que valorizar primeiro e depois os clientes é que estão de valorizar. E depois temos aqueles profissionais que de facto se valorizam e não têm clientes, não é? Tu achas que o problema são os clientes que não te valorizam? És tu que não te valorizas? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Essa é difícil, sabes? Porque eu creio que quando eu comecei, eu punha a culpa nos clientes. Punha a culpa muito nos clientes. Opa, o meu serviço o meu serviço é incrível. Eu não percebo porque é que o cliente, não é? Não valoriza, não, sei lá, vamos pôr uma barba e eu ponho uma toalha quente e tipo, no contexto do cliente, se calhar ele prefere pagar menos e não ter a toalha, percebes? Claro. Então há ali um pouco, principalmente quando tu dás tudo à tua profissão e tens, no meu caso, como eu tinha dito, foi uma escolha, eu gosto mesmo daquilo que faço. Há uma parte emocional que é difícil dissociar e eu acho que isso vem com experiência. Eu posso te dizer que hoje mantenho-me fiel aos meus valores, ou seja, a toalha quente vai existir, por exemplo. Estou a usar a toalha quente como analogia, mas Sim, a claro. toalha quente vai existir, tudo aquilo que eu acredito vai existir, mas eu tenho que me ajustar para que eu consiga fazer isso e o cliente consiga ter também aquilo que pretende. Por exemplo, o mesmo acontece com a América, a Austrália. A moeda não é a mesma, mas os números são mais ou menos idênticos. Isto para que as pessoas em Portugal não pensem, mas eu não consigo cobrar esse valor em Portugal. Claro, mas só tens que pensar no o valor que queres atingir em termos de preço e, e então ajustar ao cliente.
O exemplo é simples. Antes de mais, o meu valor subiu só pelo facto de mudar de Portugal para a Suíça. Isso é uma das coisas. Se não tiveres problemas em mudar, eu passei de 20 euros o meu corte de cabelo para 50 a cortar em casa num estúdio privado. A minha casa é super industrial, tenho um estúdio mais privado. Ou seja, só o facto de mudar mudou logo o preço que eu posso cobrar. E outra das coisas é a experiência levou-me hoje em dia a não perder os valores daquilo que eu acredito que é um bom serviço, mas também ajustar aquilo que o cliente define como valor no contexto geral daquilo que eu ofereço. Então, se o meu objetivo, por exemplo, aqui é chegar aos 100 por hora, Que se é eu dividir possível esse aí na Suíça? é possível, muito possível. Eu digo-te já de antemão que entre 65 e 75 é possível cobrar aqui, Ok, sem problema. Eu cortava no centro, claro que público diferente, etc. Eu estou a falar de um público de um preço que eu consigo atingir vários tipos de público. claro. Porque eu cortava no centro, um público mais elevado, e o corte eram 95 francos, Ok. 45 minutos. Estamos a falar de 125 por hora, à volta. É possível. Então, qual é a diferença? Qual é o... Antigamente, quando eu comecei, eu se calhar poderia dizer eu quero cobrar 100 pelo meu corte de cabelo. Eu quero cobrar 100. O cliente, claro, 100 por corte de cabelo, não pode ser muito bom, mas eu não vou pagar 100. Claro que podes ter clientes mas no contexto geral, Claro. se queres um negócio que seja sustentável, que consigas atingir várias pessoas, muito dificilmente vais conseguir vingar. Então, qual é o mindset? Então, se eu em vez de cortar, se eu em vez de pensar no cabelo a 100, se eu pensar por hora, então 100 por hora. Se eu dividir esses 100 por hora, se a minha matemática tiver certa, 1,33 ou 1,50 e tal, whatever. Eu sei que eu já tinha feito as contas, 40 minutos do meu tempo, se eu quiser ganhar 100 por hora, são 67. Ou seja, Claro. se eu cobrar 67 e oferecer 40 minutos do meu tempo, que eu acho que é execuível, que eu marco mais ou menos 45 minutos, consegues, a lavar e tudo, consegues 40 minutos do teu tempo. Eu consigo chegar ao valor que eu pretendo, que são os 100, ou seja, no fundo eu estou a cobrar 100 por cabelo, mas aquilo que eu demonstro ou o pacote que eu ofereço ao cliente é diferente, é Claro. 67. E o cliente consegue pagar e consegue ver o valor e eu consigo também ser valorizado e sentir que estou a ser valorizado, porque por hora eu vou fazer 100. Mas tu E sentes que esse é o shift. de alguma forma a reputação que tu podes eventualmente ter, acredito eu, parte também construída de forma digital, tem também impacto no preço que tu vais levar ao cliente, porque o tema dos preços é sempre um tema muito difícil. Há quem defenda que nós devemos também fazer alguns estudos de mercado no sítio onde nós estamos, porque os níveis de vida também são diferentes. E a verdade é que eu estou aqui a fazer contas de cabeça. Um salário médio na Suíça são 6.500 francos, médio. Em Portugal são 800, significa que se tu levares 50 francos por um corte de cabelo, se fizesse um rácio proporcional, é muito mais barato cortar o cabelo na Suíça do que é cortar o cabelo em Portugal, ou seja, o custo de serviço é muito mais caro. Mas, de alguma forma, achas que o preço que nós levamos ao cliente está relacionado com o serviço que nós entregamos, obviamente, mas também nós sabemos que esse serviço também tem que ser comunicado ao cliente, ou seja, nós não podemos deixar à consciência única do cliente decidir se o valor que eu estou a entregar é suficiente ou não, ou seja, também tenho, acho eu, a obrigação como profissional de dizer, olha, atenção, eu estou-te a entregar isto é algo que tu não consegues encontrar tão facilmente no outro lado, ou até consegues, mas se calhar desta forma não. Achas que essa comunicação no espaço, eu costumo dizer gabinete, mas vocês, os barbeiros não têm provavelmente gabinete, mas no gabinete, ou seja, no espaço, é a única via, ou achas que de facto a comunicação digital, a forma como tu te posicionas, participação em eventos, representação de marcas, ajuda a valorizar a nível de preço o teu serviço? Acho que sim, eu sempre acreditei muito na questão da percepção de valor e criação de conteúdo. Também o meu background, como tu sabes, é designer gráfico, então Claro. eu valorizo muito a questão de marca.
porque qualquer marca que tu possas ter contigo, seja sapatilhas, seja o que quer que seja que tu compras não pelo, pelo que estás a comprar em si, mas por tudo aquilo que o que estás a comprar representa. Isso é muito importante e é o que de facto consegue que tu consigas cobrar um bocadinho mais. Mas no geral, eu acho que há duas vias. Uma é a tal via, voltamos à questão da ambição. Uma via é supply and demand. Se tens muita gente à procura, podes subir mais um bocadinho. Ou seja, Claro. tens muita gente que trabalha offline e é Sem extremamente. medo de perder clientes, não é? Sim, porque o subires um bocadinho o valor, vais perder alguns, mas porque subiste um bocadinho, estás a fazer o mesmo com menos clientes, o que dá abertura para outros tantos que conseguem pagar e querem pagar esse preço, consigam entrar. Ou seja, das duas uma, ou sobes o preço porque queres ter um bocadinho mais de tempo para ti, ou sobes o preço porque queres ter um bocadinho mais de tempo para outros clientes. Claro. E no fundo também subir um bocadinho o salário. E falando aqui da questão dos clientes, tu neste momento estás a trabalhar num estúdio privado que fica em tua casa, né, na Suíça, não é algo que esteja público com o vinil à porta. E é uma curiosidade que eu tenho, até porque o meu trabalho é 99% do tempo com mulheres, mais especificamente esteticistas, e portanto não é tanta área de barbearia. Portanto os clientes das esteticistas também na sua maioria são mulheres, não é? E portanto aqui a dúvida é, como é que tu captas clientes novos? E como é que tu fidelizas esses clientes que são, na sua maioria, masculinos? E há muita gente que diz não há diferença entre esses clientes, está mais do que provado que, de facto, nomeadamente na prestação de serviços, existe aqui uma diferença no género. E o público de esteticista, o público de cabeleireiro é muito diferente do público homem que vai cortar o cabelo, vai fazer a barba, ou do público homem que vai fazer um serviço de estética. Como é que tu consegues captar de facto pessoas para irem ao teu espaço, estando num espaço que não é publicamente visível, não é? E como é que tu mantens essas marcações dessas pessoas? Pronto, houve um trabalho inicial de saber que para ter os meus pés na terra, trabalhar para alguém. E como deves calcular, não é a melhor coisa do mundo uh, quando fazes um percurso profissional. No meu caso, abri um espaço que depois não estava muito feliz, que tinha sócios, etc. Queria fazer sozinho, mas também não estava feliz em Portugal. Ou seja, na altura em que eu já poderia ter um espaço e ser dono de negócios, gerir equipas, etc., achei que não era o tempo e que não estava no lugar certo e quis mudar. Então, dar um passo atrás, difícil, mas perceber com humildade, independentemente do teu percurso, que eu não consigo construir algo se não fizer os primeiros passos. E então tinha Claro, que criar clientela e também perceber o mercado, trabalhar para outra pessoa para também perceber como é que eles gerem o seu espaço. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu dei a mim mesmo cerca de um ano, trabalhei um ano para alguém, quis tentar um público um bocadinho mais acima, que pudesse pagar um bocadinho mais, também porque eu digo que 10 anos a fazer a mesma coisa, ou seja, 10 anos de experiência não é o mesmo que 10 anos a fazer a mesma coisa. claro. Ok? Eu vou repetir Sim, se não estás a para repetir ficar. 10 anos o mesmo ano, não é? Exatamente. Por Eu isso, percebi. eu vou repetir que é para ficar bem assente. 10 anos a fazer a mesma coisa não é o mesmo de 10 anos de experiência. E neste caso, eu tenho quase 10 anos de experiência em diferentes mercados, em diferentes países, com diferentes pessoas que têm diferentes salários e então dá-me de uma percepção um bocadinho maior para tentar perceber como é que eu posso chegar onde eu quero. Claro, E neste caso foi criar clientela, criar uma base de clientes que me fosse possível, quando eu fizesse a tal mudança, de ter um bocadito para me poder auxiliar, sobreviver, enquanto eu estava a criar mais. E neste momento continuo a ter crescimento e continuo a ter espaço para crescimento, mas o que me permitiu fazer isto foi de facto os clientes que eu trouxe da tal barbearia onde eu estava, com o serviço que eu presto. Eu foco muito na fidelização, não é? Eu digo sempre que mais importante que novos clientes é os clientes que tu tens. Isso é extremamente importante, porque tu podes ter 10 clientes a entrar na porta e fidelizares dois, e podes ter dois clientes a entrar na porta e fidelizares dois. Ou claro. seja,
a taxa de fidelização É é a 100%. mesma Claro. e tens, pronto, ou seja, focar quando alguém te dá a oportunidade de mostrar o teu valor, focares nisso, em vez de estares preocupado com a ansiedade de será que vou conseguir pagar a conta? Será que vou ter clientes? Estou um pouco mais em baixo porque a minha semana não foi tão boa. E os clientes que tu tens, que estão a dar a oportunidade, alguns até são regulares e sentem isso e não podem, porque tu podes catapultar o teu negócio se de facto tratares bem aqueles que estão contigo. Eu falo por mim, todos os clientes, ou a maioria dos clientes que eu tenho, seja novos ou etc., vêm por referência. Eu não faço assim tanto trabalho, poderia fazer mais, para ser sincero. Por vezes eu vou com cartões, às vezes estou a andar na rua, dou um cartão. Eu acho que isso, acho que o pessoal é muito importante, ou seja, o digital existe muito, mas acho que continua a ser extremamente importante a parte pessoal, social, presencial. Não Eu dar o deixar os cartão. cartões num café, não é? Andaste tu, Exatamente. tu, pessoa que vai prestar o serviço, de facto a promoveste, não é? Pronto. Exatamente. Tem outro impacto, não tem? Uma coisa é tu veres um cartão, ou o meu cartão, e muito impessoal, não é? Bonito, cartão bonito, mas super impessoal, não há uma cara, não há. É difícil perceber quem é que te Claro. vai atender, como é que o espaço se apresenta, etc. Mas é muito diferente, como eu já tive aqui clientes, eu tenho clientes que eu abordei na rua e que disse: Olha, desculpa estar a incomodar, o meu nome é André, ou seja, apresento-me, a pessoa tem uma ideia de quem eu sou, como é que eu me visto, se me apresento bem, isso também dá credibilidade, se eu sou simpático, se não sou, e eu Claro. explicar, eu tenho um espaço, é privado, etc, etc. Se algum dia precisares, está aqui o cartão, podes fazer marcação pelo online, e isso dá outro tipo de credibilidade, ou seja, eu acho que o presencial tem que existir bastante. E depois o Claro. resto é referência. Até Referência porque o de negócio é muita sempre um gente. negócio é um negócio de proximidade, não é? E por acaso tocaste aqui no ponto interessante que é, eu vejo muito que nós temos dois polos, ou tens um polo das pessoas que dizem que são super old school e que digital nunca, redes sociais nunca, e portanto a minha presença digital é completamente irrelevante, o que não é verdade. Se sou um cliente novo, ou até um turista, ou quer que seja, se eu procurar Barbeiros Zurique, onde estás, ou Barbeiros Porto, eu aparecer no Google é fundamental, mas também Google ou redes sociais ou o que seja. Uh, mas depois também tens o outro lado que é só o digital é que é bom para captar clientes, porque de facto é onde se gasta menos dinheiro e existe o esforço de criar conteúdo, que não é assim uma coisa tão pouca, porque criar conteúdo demora muito tempo e requer bastante capacidade, mas portanto só o digital é que funciona. E às vezes uma pessoa, eu nem caio para um nem caio para o outro, eu continuo a achar, e aqui até de um exemplo pessoal, o meu primeiro barbeiro a sério, eu sempre cortei o cabelo quando tinha cabelo, não é? Tinha cabeleireiras, e o meu primeiro barbeiro foi alguém que me abordou. Aliás, nem foi o barbeiro, foi a mãe do barbeiro. Eu estava na altura, já há alguns anos a caminho acho que era da escola, a barbearia tinha acabado de abrir, e veio a mãe do barbeiro dizer assim: Olha, meu filho é barbeiro, não sei o quê, estudas aqui, olha, então tens que vir aqui fazer não sei. E a verdade é que este contacto pessoal. Podia haver os melhores barbeiros ali naquela rua, podia ter tido a melhor publicidade, mas o facto de alguém me ter chamado a atenção com viva voz que aquilo existia foi o que me fez testar. Eu pensei assim, de facto aqui atrás eu consigo rapidamente chegar aqui, consigo até fazer se calhar a barba semanalmente, porque não tenho que andar aqui com deslocações. E eu noto muito que a barbearia é um setor que ainda tem, nomeadamente esta nova barbearia, não é? Esta nova barbearia, não o senhor José que tem a barbearia Corte Igual para Todos, mas uma barbearia mais recente, de facto aposta muito no contacto pessoal, nesta criação do conceito masculino, desta energia masculina dentro dos espaços, mas a estética continua nestes dois polos, que é, ou não tem redes sociais nenhumas, ou então tem redes sociais lindíssimas, uma presença digital muito forte, e depois o trabalho. Né? Pronto, aquela coisa. Às vezes também a expectativa que criam é maior do que a realidade que entregam, e portanto depois ali há um gap de qualidade muito grande entre a expectativa e a realidade. Mas então tu sentes que de alguma forma a referenciação
é importante para ti, na medida em que os clientes te referenciam. Podias apostar mais numa procura nova de clientes, mas também sentes que, pronto, estás um bocadinho confortável com a referenciação e, portanto, também não há essa necessidade tão grande de ir à procura de clientes. Então, eu aqui fazendo uma pergunta um bocadinho provocatória. Se os clientes deixassem de referenciar por algum motivo, não é? Portanto, se deixasse de ter o boca a boca, que é nós nos negócios de proximidade costumamos ter isto do o boca a boca é muito importante para nós, ainda bem que é, mas se ele deixar de existir por algum motivo, que forma é que tu utilizarias para captar novos clientes? Esquecendo que a referenciação não é uma opção. Disseste uma coisa muito, muito boa, que é o confortável. E eu sou humano como qualquer outra pessoa, Claro. independentemente de parecer bem nas redes ou não. Eu também tenho as minhas coisas, não é? Também sou preguiçoso e também me deixo estar tranquilo. Às vezes até me, às vezes até me surpreendo com os lugares que eu. Há alturas que o foco existe muito, e então continuas, e acho que no final das contas, como estava a dizer há pouco, se fechar a conta no final do mês ou no final do dia, está tudo bem. Ou seja, neste caso é consistência. Se te mantens consistente, não desistires, etc., as coisas hão de correr, mesmo que um dia ou dois, uma semana, sejas preguiçoso, não há problema. Mas quando tem que ser, o tem que ser tem muita força. Ou seja, se eu não tivesse a referência e se tivesse a ganir, teria que ser muito mais proativo no que diz respeito aos cartões, no que diz respeito a parcerias. Eu acho que tenho um tendão daqueles, neste caso, que é eu trabalhar de casa, que dá-me um certo síndrome de impostor, e isso faz com que eu, por vezes, me fique mais amedrontado com entrar mesmo com a força toda em fazer parcerias e falar com outras lojas ou fazer eventos, porque depois, quando eu quero mostrar credibilidade, eu continuo a trabalhar de casa. E por muito que a minha casa, que eu acho que quando eu digo a minha casa, e eu tento nem dizer isso aos clientes às vezes quando abordo na rua, quando eu digo a minha casa, a malta pensa, pronto, é uma casa normal, etc. Mas a minha casa é mesmo tipo New York Loft, ou seja, super industrial, open space. Aliás, tu já Eu cá sei, estiveste. eu já estive aí. É de Sim. facto uma casa que não é uma Pronto. casa, não é? É uma coisa. Então, É um estúdio onde tu vives, não é? Pronto, por acaso vives aí, exatamente. mas isso podia ser tudo na Exa- mesma casa, não é? Exatamente. Então tive sorte nesse aspecto, porque este espaço podia ser um estúdio privado, com mais barbeiros e tudo mais. Mas não sendo o meu espaço profissional, eu fico sempre um pouco com síndrome de impostor, porque continuo, no fundo, a viver aqui e torna a coisa um bocadinho mais difícil no que diz respeito à força toda. Mas, de facto, respondendo à tua pergunta, se não existisse a tal referência, teria que focar mais nisso, não é? Pelo menos a questão dos cartões, aqui na minha zona, os residentes, etc., andar à volta mais vezes, nos dias em que eu estou mais calmo, e tentar procurar esses clientes. Quanto à questão do digital e do offline, acho que é um bocadinho dos dois. Acho que têm que existir os dois. Eu acho que um é muito importante para a criação de marca, se de facto é esse o objetivo, mas também podes focar muito anúncios para ir buscar clientes. A Claro. questão é que se não houver esse offline, é quase. Se tu não estiveres à vontade com esse offline, é quase às vezes um sinal de que talvez, no que diz respeito ao serviço também, não estás a oferecer, tens que quebrar esse gelo, não é? Tens que estar à vontade com o social, porque senão tu podes chamar muita gente, mas também não vais captar, fidelizar esses que vêm. Acho que tem que haver um equilíbrio entre os dois. Muito bem. Nós já estamos a ficar com o tempo aqui limitado e eu ia-te fazer uma última pergunta que me parece fundamental para quem é profissional na área. Eu sei que tu investiste sempre muito na tua formação, não é? E a pergunta que eu tenho para ti é: a formação é de facto relevante para a tua carreira ou é como dizem algumas pessoas que é só para ter certificados na parede? E o trabalho faz-se trabalhando. Qual é que é a tua posição quanto à formação? Formação barra educação, não é? Cada vez mais usa este termo da educação para sermos bons profissionais. É apostar muito em formação, apostar muito na experiência, o mix dos dois. Qual é que é a tua posição já com alguns anos em cima de trabalho? Acredito que tenha mudado, mas se conseguires partilhar aqui com quem nos ouve. Sim, eu acho que
É sempre, eu acho que nestas coisas é sempre que tem que haver os dois, não é? Tens de facto as pessoas que acabam por falar um pouco mal no que diz respeito à formação. Epá, muita formação só para ter o certificado. E depois tens as pessoas que de facto investem muito na formação e dão razão a essa malta porque de facto vão pelo certificado e ponto final. Eu acho que tem que existir uma formação seletiva, ou seja, tu perceberes no ponto em que estás, se faz sentido a formação que estás a investigar para investir, se faz sentido para ti, se vais de facto captar alguma coisa. Eu dou-te o exemplo no início, quando eu comecei, existia uma formação em Londres e eu não, se eu investisse um pouco antes de quando eu investi, eu não ia perceber tanto quanto isso. Eu investi na altura em que eu precisava mesmo daquilo, já tinha feito mais ou menos tudo aquilo que eu poderia em termos de experiência, estava ali no início da ponte e o curso foi a ponte, ok, isto é o próximo passo. E consegui captar o suficiente para que eu pudesse dar o passo e trabalhar mais na parte da experiência. Então é isso. Quando tu sentires que está a faltar algo ou precisas de algo específico, tentar procurar os lugares ou as pessoas que te vão proporcionar isso. E isso é uma constante, porque a partir do momento que tu vais evoluindo, os problemas vão sendo outros, mas há problemas e muitas das vezes há pessoas que já passaram por esses problemas e que te podem ajudar a melhorar e ser melhor profissional. Mas acho que é fundamental. A formação é Portanto, isto de fundamental. uma forma continuada, mas em início de carreira, achas que é relevante uma formação extremamente prolongada, às vezes até mais do que uma, e começar a trabalhar após essa carga formativa toda? Ou poderá ser importante desde o início começar a tentar trabalhar na área? Porque existem sempre dois tipos de profissionais. Há aqueles profissionais que vêm de outras áreas ou que até que já trabalham e, portanto, já têm contacto com o público e com o mercado de trabalho em si, e depois há outros profissionais que estão a começar do zero, não é? Uhum. Na área da beleza, na área da barbearia, ou estética, ou o que seja. Um, Mais investimento na formação inicial e depois essa seleção muito pontual de formação, ou tu achas que a nossa formação inicial tem muito impacto na forma como nós vamos trabalhar? É difícil porque a formação inicial eu acho que existe muito espaço para melhoria, para ter formações iniciais que sejam definitivamente fortes, para que consigamos, no fundo, colocar profissionais na área que já vêm com uma bagagem completamente diferente. Porque o que acontece é que, para o bem e para o mal, tens formações que de facto ficam ligeiramente aquém, mas depois também tens profissionais como eu, por exemplo, que talvez consigam, e eu talvez ensinar a um barbeiro com toda a minha experiência, com a qualidade, etc., mas eu prefiro fazê-lo sozinho. Ou seja, por isso é que a formação complementar é de extrema importância, porque é aqui que entra a tal formação seletiva, porque os, os, os que de facto são bons, acho que tem que existir uma sinergia, porque os que de facto são bons fazem sozinhos, mas depois falta a parte legal, certificada, que por muito que nós digamos que não interessa o papel, eu gostaria que a indústria como um todo se estruturasse de uma forma que fosse também mais credível para os clientes, não é? Quando tu em regras de conduta, quando falas nesse aspecto, claro que se calhar até para mim posso ter, se houver uma inspeção a fundo, com todas as regras, com uma evolução da indústria, etc., e eu próprio vou ter que me adaptar, mas eu acho que, de certa forma, talvez exista mais credibilidade para a indústria como um todo. Mas isto para não fugir muito à pergunta, acho que tem que existir uma sinergia entre os que de facto estão na área, com os que têm academias, formações básicas, iniciais, os que trazem o sangue novo e essa sinergia entre os dois pode trazer muita coisa boa às formações. Contudo, tal como quer seja no digital, no offline, na criação de conteúdo ou tudo o resto, universidade, etc., a teoria por si só não faz o profissional.
Tu podes ter uma pessoa que estudou na pior das universidades e ter um currículo de sucesso, porque de facto, a par da formação, trabalhou muito, muita experiência. Claro. Eu tenho um colega que dizia que se chegares a casa e só tens fome de comer, dificilmente vais chegar a algum lado. E voltamos à questão da ambição. Podes ter a ambição de ser o melhor, trabalhares e sustentares a tua família, tudo muito bem. Mas quando começamos a entrar no patamar de eu gostava de fazer aquilo, eu gostava de atingir aquilo, eu gostava de conhecer esta pessoa, eu gostava de chegar a este lado, tens que ter fome por isso. Ou seja, eu estou constantemente, às vezes até para o mal, não é? De não ser tão presente, mas eu constantemente estou a ver, ou seja, como fazer, criar um vídeo, ou seja, como cortar Nunca X e desligas. fazer. Diz? Nunca desligas. Pois é difícil, às vezes é difícil desligar, sabes? É muito difícil. Pronto, tem os seus pontos positivos, é difícil desligar. Não diria que toda a gente tem que ser assim, de todo, mas existe ali um equilíbrio. Bloqueia tempo da tua semana, tira, por exemplo, a criação de conteúdo é uma coisa que é fundamental e que eu digo muitas vezes às pessoas. Antigamente eu criava conteúdo com os meus clientes. Hoje em dia eu reconheço que os clientes pagam pelo serviço e não para eu dar mais força às minhas redes sociais. Então, tudo o que eu faço de redes sociais, vídeos, etc., ou é depois do trabalho ou é nas minhas folgas. E isto aplica-se mesmo à formação. Bloqueia um dia da semana ou bloqueia metade do dia para que tu possas talvez trazer alguém que tu conheças que é melhor que tu. Podes-me mostrar alguma coisa, podemos trabalhar aqui os dois em conjunto Claro. para fazer esse tipo de coisas. Ok. André, já não temos mais tempo. Obrigado por teres vindo. Eu dou por terminado este episódio. Sugiro a quem nos ouve que nos acompanhe nas redes sociais @gestão em beleza. Até ao próximo episódio.